Olá, eu quero cumprimentá-lo desejando a graça e a paz de Cristo Jesus. É muito bom poder falar com você, é muito bom estar aqui semana após semana, com a permissão de Deus, com a graça de Deus, compartilhando a palavra de Deus ao seu coração. É muito bom. Eu quero hoje conversar um pouquinho com você, eu quero despertar o seu coração, despertar a sua atenção para uma verdade. A verdade de que Deus faz infinitamente mais, abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. Na verdade, a Bíblia Sagrada diz que eu e você nem sabemos pedir como convém. Eu e você, às vezes, pensamos que necessitamos de algo e, na verdade, não necessitamos daquilo. Aliás, está na hora de nós, cristãos, de nós, filhos de Deus, está na hora de nós mudarmos a nossa mente no que se refere à necessidade. Quando eu e você pararmos de pensar como pessoas necessitadas e começarmos a ver aquilo que Deus já disponibilizou para nós, amados, a nossa vida muda. Existe uma alteração na nossa linguagem, nas nossas expressões, no nosso descanso, no nosso lazer. Imagine, eu não tenho necessidade alguma. Eu não tenho necessidade. Por isso que a Bíblia Sagrada diz que Deus faz mais do que pedimos. Porque às vezes os nossos pedidos ficam muito aquém daquilo que, na verdade, Ele já disponibilizou, Ele já nos deu em Cristo Jesus. E este pensamento é muito, muito interessante. Eu quero basear esse meu comentário na experiência que Zaqueu, o publicano, teve com Jesus Cristo. Em Lucas capítulo 19 diz que Jesus, entrando em Jericó, ele estava passando, atravessando a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, que era o chefe dos publicanos, era um homem muito rico, ele procurava ver quem era Jesus. Falou-se muito sobre Jesus, comentava-se muito sobre Jesus, muitas pessoas ouviam a respeito de Jesus, da cura dos enfermos, da libertação dos opressos, dos oprimidos por demônios, espíritos malignos. Ouvia-se muito falar que Jesus, ele purificava os leprosos, ele tocava nos leprosos. Enfim, Zaqueu, tendo ouvido a respeito de Jesus, ele queria ver quem era Jesus. Eu quero ver quem é Jesus. Mas o texto sagrado diz que ele não podia, por causa de uma multidão. A multidão que cercava Jesus, por onde ele passava, ela tinha uma estrutura, ela tinha uma formação. Ao redor de Jesus estavam os seus discípulos, e os discípulos de Jesus também tinham um papel, uma função de segurança. Os discípulos de Jesus eram como um guarda-costa. Você se lembra quando vieram prender Jesus lá no jardim, que Pedro arrancou a espada e cortou a orelha daquele rapaz? Então, Pedro estava ali como segurança, como guarda-costa. Okay? Então, os discípulos de Jesus estavam ali ao redor de Jesus. Logo a seguir, vinham as pessoas como os escribas, os fariseus, as autoridades. As autoridades estavam ali já ao redor dos discípulos de Jesus. E depois vinha um outro grupo, que eram os homens. Os homens, eles estavam ali ao redor também, acompanhando o caminho. Depois vinham as mulheres, num círculo mais exterior. E depois, por último ainda, as crianças. Então era assim que era formada a estrutura de uma multidão quando Jesus passava. Ele era um homem que era um cobrador de impostos. Por ser cobrador de impostos, ele cobrava impostos dos judeus e colocava esse dinheiro na mão dos romanos. Lembrando que o Império Romano havia conquistado a Palestina e Israel estava debaixo do jugo desse conquistador, do Império Romano. E Roma cobrava impostos dos povos que eles subjugavam e Zaqueu fazia exatamente esse papel. Coletava os impostos e passava para Roma. Então ele não era uma pessoa querida, aceita, bem vista pelos seus conterrâneos, pelos demais judeus. E o texto sagrado diz que ele era de baixa estatura, ele não tinha acesso a essas autoridades que estavam ali juntamente com os discípulos ao redor de Jesus. Então ele pensa numa seguinte estratégia. Correu adiante, sabendo que Jericó tinha uma rua principal, Jesus iria passar por ali, ele vai adiante, ele subiu numa árvore, numa figueira, num sicômoro, a fim de ver
porque Jesus estava passando ali. Então ele, de cima da árvore, entre as folhas da figueira, escondidinho ali, ele queria ver quem era Jesus. E o texto diz que a multidão veio na direção dele. Você pode imaginar? As pessoas caminhando e ele então olhando já de cima da figueira, vendo aquele grupo se aproximar. Ele não sabia quem era Jesus. Ali estava Pedro, ali estava os demais, João, estava Tiago, enfim, os demais discípulos, ainda os fariseus, escribas, saduceus que estavam juntamente ali. Ele não sabia quem era Jesus. De repente olha para um, será que é aquele? Não, e aquele outro? Será que é aquele outro? Será que é aquele outro? Ele não sabia de fato, porque Jesus estava caminhando. Aí o texto diz que Jesus, quando chegou àquele lugar, ou seja, debaixo daquela figueira, olhando para cima, ele diz, Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Aqui nós temos uma lição muito simples, mas revela o amor, revela a doçura de Jesus, revela o cuidado, o carinho de Jesus. Quando ele diz assim, Zaqueu, desça depressa, a partir desse momento, Zaqueu sabia que aquele era Jesus. Jesus conhece a mim e a você, ele nos conhece pelo nosso nome. Ele não faz assim, ei, psiu, ei, você, ei, não. Ele nos chama pelo nome. Ele não diz assim, ei, você que está em cima dessa árvore, ei, psiu, ei. Não, ele diz, Zaqueu. Ele conhece cada um de nós pelo nome. Ele nos chama pelo nome. Isso fala o quanto ele se importa conosco. Isso fala do cuidado que ele tem por nós. Ah, pastor, mas eu estou passando por um momento tão difícil com meu filho, com a minha filha, com a minha mãe, com meu esposo, com a minha esposa. Ei, ele conhece você pelo seu nome, consequentemente, ele conhece tudo o que está acontecendo ao seu redor. Ele sabe. Satanás, ele quer nos convencer de que Deus está afastado da gente, está longe de nós, não se importa conosco, não vê a nossa dor. E por isso que muitas pessoas começam a jejuar, começam a fazer campanhas, começam a subir num monte de madrugada para orar, para tentar chamar a atenção de Deus, para que de repente Deus possa olhar para ele e ele possa então apresentar a sua necessidade, o seu problema, para que Deus talvez possa intervir e trazer a solução. Mas isso não é assim. Isto não é assim. Zaqueu, desça depressa. Zaqueu, desça depressa. Hoje eu vou ficar, hoje eu vou dormir, hoje eu vou pousar em sua casa. E aqui então tem uma outra verdade muito importante. Ele não somente nos conhece pelo nosso nome, mas ele quer estar junto da gente. Ele quer caminhar junto conosco. Ele quer ter essa comunhão, ele quer ter essa proximidade. Ele quer ter esse relacionamento. É isso que Jesus quer, se relacionar conosco. O texto diz que Zaqueu desceu depressa, e ele desceu a toda pressa, e recebeu Jesus com alegria, e foram para casa de Zaqueu. Agora, pense comigo. Meu ponto inicial é, ele faz mais do que pedimos ou pensamos. O que Zaqueu queria? Zaqueu queria ver Jesus. O que aconteceu? Jesus vai dormir na casa de Zaqueu, vai jantar na casa de Zaqueu, vai passar a noite na casa de Zaqueu. Muito mais, mas muito mais do que Zaqueu havia pensado, havia imaginado, havia planejado. Zaqueu, desça depressa. Aquele homem desce apressadamente daquela árvore. Vem até onde Jesus está. Eu posso ver Zaqueu cumprimentando Jesus, apertando a mão de Jesus. E Jesus dizendo, Zaqueu, vamos para sua casa? Eu quero passar a noite lá. Me arruma lá uma cama, me arruma lá um banho, me dá lá um prato de comida. E Zaqueu prontamente diz, vamos, Senhor, vamos sim, vamos para minha casa. A sua expectativa em relação àquilo que Deus vai fazer nesse negócio, nessa área da sua vida, nessa situação, eu quero dizer para você aumentar essa expectativa, porque Ele faz mais, muito mais, abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. Eu quero orar com você, antes, porém,
eu quero encorajar você a mandar o seu e-mail para nós, abatv@aba.org.br. Você pode compartilhar esse link com alguma pessoa acessando facebook.com/a igreja em sua casa, tudo junto. Manda isso para um amigo, para um parente, um vizinho, diz: ei, ouça essa ministração, ouça essa mensagem. Eu tenho certeza que essa pessoa vai te agradecer. Você pode entrar no nosso site, aba.org.br. Ali você tem a nossa programação, os nossos cultos, as mensagens que nós temos aqui na nossa igreja, o nosso louvor, a nossa adoração a Deus, enfim. Você pode estar muito mais perto, muito mais próximo e receber abundantemente daquilo que Deus tem nos dado também. Nós queremos compartilhar com você aquilo que Ele tem nos dado. Vamos orar. Pai de graça, Pai de amor, obrigado. Obrigado pelo seu amor, obrigado pela sua graça, obrigado pelo seu favor. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos deu Jesus. E a Tua palavra diz que, juntamente com Jesus, o Senhor nos dá todas as demais coisas e de graça. Pai, obrigado por isso. Obrigado pelo meu irmão, pela minha irmã, pelo meu amigo, pela minha amiga, por cada pessoa que está acompanhando essa programação. Pai, eu sei que o Senhor está fazendo mais já do que Ele está pedindo ou pensando. Trazendo saúde no físico, abrindo uma porta de trabalho, de emprego, ajudando a sair dessa crise nessa empresa, nesse projeto profissional. Pai, eu declaro a paz nessa casa, a paz nesse relacionamento. O Espírito Santo de Deus, por gentileza, atue com poder. Faça mais o que os nossos amados estão pedindo ou pensando. Eu sei que essa é a sua vontade, isso está na Tua palavra, isso nos pertence, isso é a nossa herança. Por isso nós nos apropriamos em nome de Cristo Jesus. Amém, amém. Se Deus permitir, nós voltaremos então na próxima semana. Permaneçam na graça, na paz de Cristo Jesus. Amém.